que eu não tenho disciplina, que eu não tenho motivação, é que eu não tenho força de vontade. E se eu te falar que tem como tornar isso um hábito na tua vida? Hello, irmã! Seja bem-vinda aqui no nosso canal. Eu me chamo Ariane e hoje eu vou te dar dicas de como construir a tua melhor versão. E começando como que eu mudei daquela Ariane baladeira, festeira e para Ariane disciplinada, focada e profissionalmente bem estruturada. Mesmo que tu tenha preguicinha ou vontade de ficar só no celular ou realmente não sinta vontade nenhuma de ir para academia ou de ler um livro, existe algo mágico no nosso cérebro que se chama neuroplasticidade, que teoricamente é a capacidade do nosso cérebro de se modificar fisicamente e fisiologicamente conforme as nossas experiências. A real é que o nosso cérebro sempre vai escolher ir para o caminho mais fácil, porque existe menos gasto calórico. Então, não, eu não nasci disciplinada, não, eu não fui sempre focada, eu me tornei disciplinada. E eu tô aqui para te contar 3 hábitos que eu fiz na minha vida mudar completamente da água pro vinho, tanto profissionalmente como fisicamente. Se tornar egoísta. Sim, pode parecer radical, mas me fez mudar as minhas atitudes na minha vida completamente, em todas as áreas. E quando eu falo ser egoísta, eu comecei a fazer as coisas que eu realmente queria, não porque alguém estava me oferecendo, ou porque alguém me convidava, ou porque aquela situação me colocou naquele lugar e daí eu teria que fazer aquilo. Então eu parei de fazer as coisas para agradar os outros, eu parei de comer as coisas só porque me oferecia, eu parei de ir nos lugares quando eu não queria ir. E a chave para mim foi, eu comecei a me perguntar, eu quero isso ou eu estou fazendo isso porque alguém está me convidando? Ou porque alguém está me incentivando a fazer isso? Eu sinto que quando a gente vive tentando agradar todo mundo, a gente perde o foco, a gente não tem disciplina e a gente vive em constante resultado do que as outras pessoas esperam. Então, se fulano me deu aquilo, eu vou viver aquilo. Se fulano me convidou para tal lugar, eu vou em tal lugar. Não, agora eu vou direcionar a minha vida, eu vou escolher qual caminho eu vou seguir. Então, sim, eu me tornei egoísta. E depois que eu comecei a dizer não, a minha clareza de propósito de vida aumentou e o meu foco também. Eu me tornei obcecada. É isso, eu precisei ser obcecada pelo meu objetivo até aquilo se tornar a minha identidade, até o hábito se tornar algo comum na minha vida. Até eu conseguir chegar no resultado que eu queria, e eu falo isso tanto profissionalmente quanto esteticamente, eu precisei dizer muitos nãos. Eu precisei dizer não várias vezes para um docinho, para um pastel que me ofereciam, para uma festa que me convidavam para ir quando eu queria estudar para passar na prova da OAB. Então sim, eu tive que ser obcecada no meu objetivo. E outro ponto muito importante é que quando tu tá obcecada num objetivo aqui, tem outras partes da tua vida que vão ter que ficar aqui para te conseguir chegar no 100% desse, porque a gente nunca consegue deixar todos 100%. Então, para mim, quando eu fiquei obcecada pelos meus objetivos para mim profissionalmente evoluir, sim, eu tive que, por exemplo, abaixar a minha socialização de nível social, de ir em festas para me focar no meu objetivo de passar na prova da OAB. Então eu precisei incansavelmente estudar muito, eu precisei ser obcecada pelo meu objetivo, porque se eu tentasse manter os dois, eu não ia conseguir ser acima da média. Então, quando a gente quer ser um resultado não mediano, um resultado acima da média, em algum momento tu vai ter que ser obcecada pelo teu objetivo, até ele ser consolidado, até ele ser construído. Depois que você constrói essa base firme, a flexibilidade, ela se encaixa na rotina e ela não se torna mais algo que vai te sabotar, e sim algo que faz parte do teu cotidiano, mas que tu consegue encaixar de uma forma leve. Mas enquanto que tu tá buscando realmente crescer profissionalmente, ou crescer esteticamente, ou tu tem um objetivo, quero perder 11 quilos, tu vai ter que ser obcecada pelo teu objetivo, tu vai ter que ser obcecada pelo teu plano alimentar, tu vai ter que ser obcecada em passar na prova da OAB, em passar em qualquer outro concurso, tu vai ter que ser obcecada por aquilo. Hoje eu falo com clareza que eu consigo ser flexível porque em algum momento da minha vida eu fui extrema, eu fui obcecada. E foi através da minha obsessão que eu construí um resultado sólido, tanto fisicamente como profissionalmente. E isso porque se tu deixa muitas opções abertas para o teu cérebro, ele sempre vai escolher a opção mais fácil. É muito mais prazeroso tu sair com os amigos para ir curtir uma festa, para ir comer alguma coisa fora, para ir no happy hour, do que tu sentar a bunda na cadeira e ficar horas estudando e ficar horas respondendo questão. É muito mais prazeroso tu ficar horas mexendo no celular, rolando o feed, ou olhando o filme na Netflix, ou sei lá, conversando, do que tu ir pra academia e fazer uma atividade física.
E aqui um ponto muito importante, eu não vivo nessa intensidade sempre. Eu faço isso quando eu tenho objetivos específicos, quando eu tenho metas a chegar. Então, eu precisei ser obcecada até isso virar minha identidade, até o hábito ser consolidado dentro de mim e eu conseguir fazer isso com tanta naturalidade que eu nem sinta agora como se fosse uma obrigação ou como se fosse muito difícil, porque isso já está consolidado dentro de mim, já foi construído. Aqui pega. Mas a gente precisa parar de se vitimizar. E foi assim que eu comecei a olhar pra mim de outra forma. Eu dizia a todo momento que a minha rotina era muito corrida, que eu não tinha tempo, que era muito complicado pra mim, que era muito difícil, que eu não ia conseguir, que as pessoas, a maioria, não conseguem, como que eu ia passar nessa prova, como que eu ia encaixar um treino na minha rotina, ainda mais uma atividade física. Trabalhava de CLT, tinha que acordar às 5, não vou dar tempo. Talvez fosse realmente difícil, mas eu parei de dar desculpas e de colocar essa posição, de me olhar com dó, de me olhar com pena. E o que eu percebi enquanto que eu me explicava demais pra mim mesmo, nada mudava, porque só existia reclamação e vitimismo. Então quando a gente para de se perguntar por que que isso aconteceu comigo, por que que é comigo, e a gente começa a pensar mais em como que eu posso fazer para resolver? Agora já foi. E agora, qual é o caminho? Não deu certo, qual é a outra alternativa? Então, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Pensar de uma forma mais clara e não me colocando sempre como coitadinha. O nosso cérebro sempre vai querer justificar as nossas falhas para proteger a nossa autoestima. E o crescimento do ser humano, ele não vem da proteção, ele vem do enfrentamento. E quando tu começa a trocar a justificativa por ação, é aí que teu crescimento começa a acontecer. É aí que a disciplina começa a acontecer. Então eu consegui mudar porque eu parei de me vitimizar, eu parei de me poupar nas situações, eu parei de negociar comigo mesmo. Então entende que a gente tem que treinar o nosso cérebro para o desconforto, mostrar para ele que a gente sabe lidar no desconforto. Então a disciplina, ela não nasce de mim, ela não nasce de você, você não tá esperando uma força divina vir, ela precisa ser construída através de hábitos. Então, se você acha que não é disciplinada, talvez você só nunca tenha treinado o seu cérebro para isso. Então, se teu objetivo é parar de recomeçar toda segunda-feira e finalmente sustentar o teu resultado, se inscreve nesse canal, me segue nas redes sociais que a gente vai construir junto a nossa melhor versão.